Boa tarde a todos, estamos aqui no Porto. Hoje é dia 14 de janeiro de 2025. A Iberojur e a Abradep faz esse curso chamado Direito e Ciência Política. É o nosso segundo dia, pela tarde. Vamos receber aqui no painel da tarde o professor Paulo de Brito. O professor Paulo de Brito é professor associado da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona, aqui no Porto, doutor em Direito pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, pós-doutorado em Direito Público pela Universidade de Santiago de Compostela, juiz árbitro no SIMPAS, que é o Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, e observador do CEPEG, da Commission European for Effication, Eficácia da Justiça, na Comissão Europeia da Eficácia da Justiça, do Conselho da Europa, a partir do ano 2018. Então, tenho a maior honra de receber o professor Paulo Brito, que há muito tempo já colabora com os projetos do Iberojur, desde o ano mais ou menos 2018. Então, nós fizemos um congresso aqui no Porto, fizemos cursos em Madrid, na Universidade de Juan Carlos. Um amigo antigo, né? Já é amigo antigo, já fizemos vários projetos e quando ele tem a oportunidade de estar conosco, aceita sempre com muito carinho. Além de falar um pouquinho do professor Paulo Brito, ele é colega meu, né? Nós somos professores da mesma universidade. Eu entrei em 2021, ou seja, estou no meu quarto ano de professor e ele já está aqui há mais de uns 15 anos, pelo menos, no mínimo, né? E tem me aconselhado em várias questões da faculdade, isso também é muito bom. Fico agradecido por vários conselhos como colega de trabalho. E também, ele também é uma das pessoas que fundou aqui em Portugal que nós chamamos no Brasil de juizado especial, né? De pequenas causas. Aqui em Portugal tem um outro nome, ele já vai comentar, e ele foi foi o fundador desses primeiros tribunais que faz resolução alternativa de conflitos, resoluções de casos mais acessíveis à população. Então, ele foi o fundador e quem trouxe para o norte de Portugal. Também podem perguntar depois para ele sobre essas questões, justamente porque o curso tem essa função de nós podermos conversar uns com os outros, né? O tema da sua palestra é acesso à justiça, a mediação e a arbitragem na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Ele tem essa vertente de formação tanto da arbitragem e mediação, como também ele trabalha, né, no Conselho da Europa e faz consultoria e exerce essa função em órgãos europeus, que possibilita fazer a transição de questões de mediação e arbitragem para questões dos direitos humanos, que é muito importante. Então, é um prazer, professor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, e uma alegria aqui estarmos aqui nesse curso com você. Bem-vindo. Muito obrigado. Palavras tão generosas aqui do colega professor Fábio. Cumprimento todos os colegas e espero estar à altura e poder responder aos desafios há docentes de que se gostam muito de ouvir. Eu não faço parte dessa categoria. Eu gosto mais de vos ouvir. Então, se for interativo, muito melhor para todos nós e eu sairei daqui muito beneficiado. E espero que possa também contribuir para o esclarecimento de qualquer dúvida. Então, eu vou apenas contextualizar para não tornar um pouco maçudo, explicar o porquê este tema e a razão de ser que está na gênese do tema. Então, olha, em 2014 eu estava no Cour de Cassation em Paris, no Supremo Tribunal, numa conferência internacional justamente sobre a mediação, com juízes, e eu fazia parte do GEM, que é o Grupo Non Européen des Magistrats pour la Médiation. É um grupo europeu de magistrados a favor da mediação. E a reunião foi em 2014 no Cour de Cassation e no Cour d'Appel, no Tribunal da Relação e no Supremo em Paris. E falávamos um tema que está em discussão, ou que esteve aqui em discussão na Europa, é a questão da se a mediação, por exemplo, vocês devem saber bem isso, eu também tirei dois cursos de mediação nos Estados Unidos, no National Judicial College,
no Centro de Formação de Juízes nos Estados Unidos, em Nevada, Reno. E o que é que se passa? Aliás, estou habilitado, era um curso, era o único não juiz, era o único juiz não norte-americano no curso. Depois, curiosamente, no segundo ano já tive como colega um juiz brasileiro de, de São Paulo, mas éramos os únicos nesse ano, em 2011, exato. Eh, Bom, mas só para contextualizar, na Flórida não pode, é impossível qualquer um de nós propor uma ação num tribunal civil sem que primeiro essa ação passe pela mediação. Se chama isto uma pré-media, uma mediação pré-processual obrigatória. Antes do processo poder dar entrada no tribunal, ele tem que passar pela mediação. Isto existe na Flórida, existe na Itália para alguns tipos de ações e na Alemanha também para alguns tipos de ações. A questão que se estava discutindo lá em Paris era se deveria haver, a nível da União, dos 27, uma diretiva, portanto, que é algo que se impõe, é direito da União, é como se fosse direito federal no Brasil, portanto, se impõe a todos os Estados e tem supremacia sobre o direito dos Estados. Aqui é a mesma coisa, uma diretiva, em que houvesse esse sistema de mediação, em que a mediação fosse uma antecâmara para, antes de qualquer um de nós poder litigar num tribunal, ter que passar primeiro pela mediação. E aí houve uma discussão entre os participantes, a maior parte juízes, advogados, sempre da comunidade jurídica, e eu e os anglo-saxónicos, talvez eu de formação profissional minha, porque o meu doutorado foi no Reino Unido e, portanto, uma visão muito pragmática que eu tenho da vida e das coisas e do direito, inclusive, defendi que sim. E me lembro que houve um francês que estava presente, porque eu disse: bom, eh, a questão que se colocava e que se coloca, e depois explicarei melhor porquê, é se obrigar as partes a passarem pela mediação antes de irem para um tribunal, se isso não seria limitar o direito de acesso à justiça por parte das pessoas. Bom, é esta a questão. E esta questão não é uma questão apenas teórica, porque uma decisão de um tribunal inglês, mas um tribunal corte de curso, veio dizer que isto é uma ação de 2004, Lord Justice. Agora, se for pragmáticos, como é a minha de formação profissional do doutorado nos Estados Unidos, do doutorado no Reino Unido, dos cursos nos Estados Unidos,
A visão pragmática é o que é que nós queremos? Queremos desafogar os tribunais, então, por que não passar primeiro por aqui? Se isto resultar, resultou. Se não resultar, seguiu. O que é que isto, em que é que isto contende com o direito de acesso à justiça? Nada, do meu ponto de vista. Do ponto de vista do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não é o Tribunal, seria presunção da minha parte dizer o TED, o TEDH está de acordo comigo. Não. Eu é que estou de acordo com o TEDH. Ou seja, não contente com o direito à justiça. E depois temos uma decisão de 2015, só para dar um exemplo, uh, Monsilovic contra a Croácia. O, a lei croata, Croácia pertence à União Europeia, impõe que, antes de ser proposta uma ação contra o Estado croata, tem que haver uma mediação prévia obrigatória junto do State Attorney's Office, portanto, é o equivalente à Procuradoria-Geral da República Croata. Portanto, ou seja, era um militar que estava a pedir uma indemnização ao Estado croata, um militar croata que estava a pedir uma indemnização ao Estado croata, e antes dessa ação dar entrada nos tribunais, obrigatoriamente tinha que passar por essa mediação junto da Procuradoria-Geral. Levantou-se a questão, junto do TADH, que isso seria violar o tal direito de acesso à justiça. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entendeu que não. Portanto, eu estou de acordo com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Não estou de acordo com o Tribunal, com o Corte de Apelo inglês, naquele caso, mas estou de acordo com. E é esta a jurisprudência. Agora, só para contextualizar também, TEDH, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não tem a ver com a União Europeia. Às vezes, ou seja, tem a ver com os 46 países do Conselho da Europa, que são os 27 da União Europeia, mais 19. A Federação Russa deixou de ser membro do Conselho da Europa após a invasão da Ucrânia. Mas quando eu estive como observador, portanto, em 2018 e 2019, eu fui observador na CEPES, na Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça. Portanto, a Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça do Conselho da Europa, portanto, dos 46. Portanto, o edifício é em frente ao TEDH, em frente ao Tribunal. Portanto, quem for a Estrasburgo, aconselho, tem um metrô de superfície, tem o Parlamento Europeu e na parada seguinte sai e tem a parada do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o edifício do Conselho da Europa em frente. Portanto, são instituições diferentes. Uma é da União Europeia, a outra é do Conselho da Europa. O Conselho da Europa, todos os países da União Europeia, todos os 27, fazem parte do Conselho da Europa. Do Conselho da Europa fazem parte mais 19, por exemplo, o Azerbaijão, por exemplo, a Geórgia, por exemplo, o Montenegro, que ainda não faz parte da União Europeia, a Arménia também faz parte do Conselho da Europa, enfim, pronto. Nessa reunião em que eu fiz parte em 2018 e 2019, nas reuniões do CPES, da CEPES do Conselho da Europa, em Estrasburgo, o que se discutiu foi propor aos Estados do Conselho da Europa, propor aos Estados do Conselho da Europa, que
os que quisessem celebravam um tratado, uma convenção internacional, em que nas ordens jurídicas internas desses Estados haveria uma mediação pré-processual obrigatória. Ou seja, para se litigar num tribunal judicial, teria que se passar pela mediação. Portanto, a atualidade deste tema tem a ver com as reuniões em que eu participei durante 2 anos. Depois acabou por não se propor, mas o grupo de trabalho era um grupo de trabalho, era composto por um italiano e, curiosamente, por uma senhora também russa. Nessa altura, a Federação Russa ainda fazia parte do Conselho da Europa, o que já não faz. Mas, portanto, esta é a questão. E esta é a questão contextualizada e é a questão que ainda está. Uma coisa também eu queria fazer a diferença é obrigar as partes, como acontece na Flórida, em passarem pela mediação antes de irem para um tribunal, para ações civis, obviamente, para um tribunal. Aliás, só para fazer aqui um contraponto. Nos sistemas de direito anglo-americano, eh, quando há um crime, vou talvez primeiro começar pelos sistemas jurídicos do continente europeu. Em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Dinamarca, nos países do continente europeu, quando há a prática de um crime, no próprio processo penal, eu posso fazer um pedido de indemnização civil. Eh, Nos sistemas de direito anglo-americano, não. Portanto, o Tribunal Criminal avalia apenas a questão criminal, não arbitra qualquer tipo de indemnização. Deve ser lembrado de um dos presidentes do FMI, DSK, o Dominique Strauss-Kahn, que foi detido, indiciado por sexual assault, coação sexual, e depois pedimos desculpa por qualquer coisinha, nem sequer é acusado, mas deixou de ser presidente do FMI, deixou de ser candidato à presidência da República Francesa e o alegado crime eventualmente teria sido cometido apenas por coincidência num hotel francês. E depois também, apenas por coincidência, foi eleito o Sr. Sarkozy presidente de França. Mas, era isso que eu queria dizer, a ação, do ponto de vista criminal, não houve, nem sequer houve indictment, acusação, mas houve um acordo civil lá com a camareira, em que alegadamente ele teria aparecido desnudo, vindo da casa de banho. Mas cá está. O que eu quero dizer, no sistema de direito anglo-americano, mesmo quando há a prática de um crime, não se avalia a civil liability. Civil liability é avaliada num civil lawsuit, numa ação civil. Não se avalia isso na, no direito, no direito penal. Uma ação totalmente autônoma, seu... Diz. Trata-se de uma ação totalmente autônoma. Busca-se a sentença do Tribunal da Justiça Penal, translada-se aquilo, distribui-se uma nova petição inicial e pede-se a reparação dos danos que já foram comprovados. Sim, mas mesmo quando nem são. Porque, por exemplo, nesse caso, mesmo quando nem há acusação criminal. Foi o caso. O DSK, o Dominique Strauss-Kahn, do ponto de vista criminal, nem sequer foi acusado.
do Ministério Público. Nem sequer o District Attorney foi indicted não foi indicted by the District Attorney, portanto, nem sequer foi acusado. E mesmo assim, fez um plea bargaining, não houve plea bargaining por uma ação penal, mas houve um acordo civil. Sim. Houve uma transação civil num outro processo. Num processo de natureza civil. Portanto, E a celeridade processual já foi embora há muito tempo. Isso. Já não há mais celeridade alguma aí, o acesso à justiça foi pronto. sim, eu estava explicando isto por uma razão. Os dois sistemas, ou seja, no continente europeu, aqui se há a prática de um ilícito crime, se eu sou vítima de ofensas à integridade física, me partem os óculos, me batem, me esmurram, etc. Eu posso, se esse crime for muito grave, o crime é um crime público. Mas se me partem os óculos e se me dão uma bofetada por eu ser mau professor, pode acontecer. Estou à espera. Não vai ser. Estou à espera. Mas nenhum aluno seria prejudicado depois na nota por isso. Isso não seria objetivo. Mas o que eu digo é um crime aqui se chama semipúblico, ou seja, preciso de queixa. Há crimes públicos, pela sua gravidade. Não há necessidade, por exemplo, atualmente a violência doméstica em Portugal deixou de ser um crime semipúblico para passar a ser um crime público. Ou seja, basta que haja a notícia do crime, o Ministério Público obrigatoriamente abre um inquérito, independentemente de queixa, da vítima se queixar-se ou não se queixar. Mas, quando temos, por exemplo, esse crime de violência doméstica, é possível o agressor ser condenado, por exemplo, muitas vezes, a uma pena de prisão e ser suspensa a execução da pena mediante o pagamento de uma indemnização. Ou seja, e é possível a vítima de violência doméstica, desse crime ou de outros, fazer no próprio processo penal o pedido indemnizatório. No Reino Unido, nos Estados Unidos, não é possível. É legalmente impossível. Portanto, se eu sou vítima de um crime, o Tribunal Criminal avalia, the Magistrates Court, Tribunal Criminal, avalia a minha conduta criminal. Se eu sofri um dano, eu vou peticionar no Tribunal Civil uma indemnização por esse dano. Portanto, era só para fazer o contraponto das duas situações, uma que nos dirá. Eu creio que no Brasil é um pouco influência estadunidense, não é? Ou seja, eu uma vez assisti a um julgamento lá no Rio de Janeiro, no Juizado Especial Civil, e havia um ilícito crime, porque o dono do cachorro não teria exercido a vigilância que se lhe impunha e o cachorro mordeu violentamente a moça, que era a queixosa. Temos aqui uma questão criminal. O meu advogado, o advogado da moça, aliás, foi colega da professora Vânia, era Gustavo do Rego Monteiro, que estava sentado ao meu lado, e eu perguntei para ele, mas então, aqui houve transação, o Ministério Público aceitou que o réu desse uma indenização, uma instituição, e o processo aqui termina. E então, e a moça não vai ser indemnizada? Ele disse sim, mas aí noutro local. Portanto, entendi que iria ser proposta uma indemnização civil no Juizado Especial Civil. E nós estávamos Estava um criminal. no Juizado Especial Criminal. Estávamos no Juizado Especial Criminal. Sim, foi isso que aconteceu. E eu disse, olha lá, lá em Portugal não é assim. Na Europa, não é só em Portugal. Nem em Portugal, nem em Espanha, nem em França, nem em Itália. Fazem um juízo só. Não, no processo penal
faz o Faz pedido tudo. indenizatório, tudo. E depende do grau da infração penal, da gravidade. Qualquer gravidade. Sim, a diferença, sim, e por favor me interrompam, que eu agradeço naquilo que eu souber, portanto agradeço. É assim, se estamos perante, aqui temos três tipos de crimes, particulares, semipúblicos e públicos. A diferença é que, num crime particular, diz, olha, o professor Paulo Brito é uma besta. Uma Então aí é um crime difamação, particular. uma coisa do gênero, uma injúria. Isso aí é um crime particular. Eu tenho que me fazer, que queixar, me constituir assistente e aí eu peço uma indemnização no próprio processo crime. Mas se o processo crime estiver demorando, eu posso desistir da ação crime e a mim, o que é que eu quero então? Quero a grana. Então aí vou propor a ação civil, prescindo da ação crime para propor a ação civil. E mesmo aí também, esse professor é um cara metido à besta. Então aí temos uma injúria. Então temos um crime semipúblico. Não, não, aliás, não, um crime particular também. Temos um crime particular. É a mesma coisa. Eu posso pedir a indemnização no âmbito do processo penal ou não querer o processo penal e fazer um pedido de indemnização civil no Tribunal Judicial, no Tribunal Civil. E também se for um crime semipúblico, esta ofensa à integridade física simples. Não me deram um bofetão. Se me espetassem com, a, com uma faca, já seria. Seria grave. Sim, e aí seria ofensa à integridade, seria público, sim, o que seria qualificado. Uma ofensa à integridade física qualificada tornaria o crime público, aí era diferente, porque eu aí, sendo o crime público, sendo uma ofensa à integridade física qualificada, eu já não poderia dizer, não, eu aqui desisto da queixa, desisto do pedido indenizatório civil, está demorando muito e vou fazê-lo no Tribunal Judicial. Não, porque aí era um crime público. Quando temos crimes públicos, os tais crimes pela sua gravidade, ofensa à integridade física qualificada, violência doméstica, aí o pedido indenizatório tem que ser no próprio processo penal. Quando estamos por crimes particulares ou semipúblicos, o pedido indenizatório pode ser feito no processo penal, mas eu desistindo, são crimes que admitem a desistência da queixa. Crimes semipúblicos e particulares admitem a desistência da queixa. Então aí eu posso desistir da queixa e fazer o pedido indenizatório nos tribunais civis. Mas no crime público, o autor da ação não é o Ministério Público? Qu- Quando o crime é público, o autor não é o Ministério Público? Quando o crime é público, o Ministério Público, assim, o crime sendo público, quem, a diferença é, perante um crime público, o lesado não necessita se queixar. O Ministério Público age. E Exatamente. também pleiteia a indenização em nome do lesado, da Eu vítima. acho que a questão é porque sempre é o Ministério Público. Mas a vítima tem que se manifestar e nos outros não é? Mas é sempre o Ministério Público que promove a ação. Pelo menos no Brasil, assim, sempre é o Ministério Público que promove, mas... Não, quando a ação é penal pública. Sim, mas os outros não. Os outros também é o Ministério Público, mas a vítima Se a ação é tem... penal privada, por exemplo, Não, mas crime contra um. Então, penal de Ah, iniciativa privada. Se a iniciativa privada. Não, mas então, de iniciativa privada, bem, o penal não é minha área, não vou cortar. Tá vendo? Pode ser um crime também condicional, né? Isso, eu tava E aí falando isso. Aí é o Ministério Público. Porque os exemplos que ele deu são crimes de ação penal privada no Brasil também. Difamação, injúria, essas coisinhas. Mesma coisa. No crime particular, porque cá está a difamação e injúria, o queixoso, se eu sou queixoso, o Ministério,
quem faz a acusação, a acusação particular é o queixoso. Sim. Mas o Ministério Público pode acompanhar ou não acompanhar a acusação particular. No crime público, a acusação é única, é apenas do Ministério Público. Também pleiteia a indenização civil, né? No público, eles também vai pleitear. Sim, aliás, no crime público não pode pedir noutro lugar. Certo, entendi. Só num crime público, se eu sou vítima de um crime público, não posso dizer, eu agora desisto da queixa e quero pedir a indemnização ali. Não. Posso desistir da queixa, mas não serve para nada. Porquê? Porque o crime é público, não admite desistência de queixa. Portanto, cá está. Porquê? Porque é que a lei em Portugal foi alterada. A violência doméstica, muitas mulheres vítimas de violência doméstica depois desistiam da queixa. Entravam, se reconciliavam com os maridos ou companheiros ou com quem fosse, ou com os familiares, e desistiam da queixa. E por isso mesmo é que se tornou um crime público, que não admite desistência da queixa. O que eu estava a dizer é, a diferença é que no mundo jurídico anglo-saxónico, a indemnização nunca é no âmbito de um processo criminal. É sempre à parte. E, portanto, quando na Flórida se obriga alguém a recorrer à mediação antes de propor uma ação, significa que isto só acontece para civil lawsuits, portanto, para ações civis. Em direito criminal não há isso, não há mediações. O que há é, e aí a grande diferença também, entre o sistema de direito com base o sistema romano-germânico e o anglo-saxónico é que nos Estados Unidos e no Reino Unido, nos processos de crime, há transação penal, o que também existe no Brasil para alguns tipos de crime, também por influência estadunidense. E, portanto, aqui na Europa não há. Portanto, o plea bargaining é um acordo entre o Ministério Público, o District Attorney e o defendant, e o arguido. Em vez de, olha, nós não temos prova suficiente para condenar este Simpson por homicídio qualificado. Então, mas nem nos convém. Mas entramos em acordo com ele para fazer uma acusação por homicídio por negligência. E ele pensava que quem estava a entrar em casa era um assalto, disparou e, por acaso, matou a mulher. Não tem nada a ver com o facto de ela ser adúltera, enfim, nada a ver com isso. Essa transação penal também, ela também conlevaria uma ideia de culpa ou responsabilidade. Você está, na transação penal, você está desistindo da possibilidade que você é inocente, né? Sim. Por isso que isso teve no direito internacional uma questão relevante, no caso do que o senhor estava falando, do caso francês, porque se ele firmou a transação, em teoria, ele está aceitando que não era plenamente inocente. Mas Não teve nem transação penal no caso Não, do ele falou DPK. que teve um acordo, não? Que teve um Não, acordo. ele não foi ele só foi investigado e não moveram nenhuma. Sim, mas não teve um acordo na conciliação? Sim, não civil. Ela Então, maneira mas- ganhou. Sim, então ele, teoricamente, Sim, assume que. e assume que algum grau de responsabilidade, ou ele está desistindo da teoria da inocência plena. Não sei se eu estou me explicando. Mas a teoria de qualquer acordo que você faz E essa é não reconhecimento. É não reconhecimento de culpa. Muitas vezes É. você faz o acordo pelo simples No civil. fato de não ter o desgaste de ter que ter um processo. Constrangimento. Isso emocionalmente. Não, mas não, isso não, Juridicamente. Imagina o Trump lá no Sim, acordo mas que ele fez. a minha pergunta era, Independente de ser culpado ou não, isso não teve ter o processo contra ele é muito danoso, independente de ser culpado ou não. Sim, mas isso não pode ter sido usado como argumento na questão do direito internacional, do Tribunal Internacional.
ter sido considerada essa questão do acordo? Mas não foi internacional, isso foi nos Estados Unidos, né, professor? O Qual? caso desse Não, ex-presidente foi do FMI, é desse caso que você está Não, falando? francês. Esse ele foi acusado Ah. nos Estados Unidos. Ele teria assediado, tentado. De mal, pensei que era uma criança. Sexual assault, né? Ele teria tentado agarrar uma camareira. Isso foi um escândalo. Esse homem era o presidente do FMI, ele caiu imediatamente e ele seria o futuro candidato a presidente da França e ele morreu a carreira política dele. Ele ficou destruído, digamos assim, politicamente. Só que ele se safou do processo criminal. Mas ele fez um acordo gordo com ela no civil, porque nos Estados Unidos o negócio é diferente. Não quer dizer que ele tenha assumido a culpabilidade no criminal. Ele nesse Sim. civil, no acordo civil, você não está assumindo a culpabilidade. Está dizendo, estou me livrando desse problema. Estou Sim, pagando. então, a minha dúvida é, eu entendo que isso formalmente não, mas essa questão não poderia ter sido usada no contexto para dizer que ele, O dono da ação penal lá, que é o Ministério Público, né? em teoria, assumiu district um certo grau de attorney, responsabilidade? O District Attorney tinha domínio da investigação e podia denunciar esse homem, mas Depois de firmada a transação, pelo menos nos Estados Unidos, não, né? Que é tudo que o senhor está falando. não foi denunciado. Criminal liability é uma coisa. Civil liability é outra. Criminal liability, zero. Nada, desculpe. Acabou o problema. Prendemos você. Pedimos desculpa. Foi. Foi um engano. Foi. Mas entretanto deixei de ser presidente do FMI, entretanto deixei de ser, Problema seu. É sensível. deixei de ser candidato à Perfeito. presidência da França. É o que a gente Sim. tem no nosso Código de Processo Penal, de que as consequências colaterais da condenação penal não são abarcadas por graça, indulto, nem nenhum tipo de benesse. Mas aí Vamos não dizer tem assim. graça nenhuma. Não, eu tô falando que, nesse caso daí, qualquer tipo de... Não há essa É condenação. isso, não ia contaminar. Por exemplo, se o presidente do... Não, a ele menos que ele fosse condenado no crime, ele sempre vai ter que ser condenado no civil, no Brasil. No Brasil, se ele for condenado No no crime, crime, ele tem que ser condenado. sempre Isso, vira título é o executivo. título executivo, Isso. tá, professor? No Brasil é um título executivo, a sentença penal condenatória. Se essa pessoa for condenada no crime, ela pode imediatamente executar, obter uma condenação civil, né? Uma reparação. Uma reparação civil. Sempre. Mas tem que ser numa ação diferente. Sim, Numa ação diferente. Essa Sim. aqui é a questão. É o sistema americano. Influência estadunidense. Sim, exatamente. Pois. Mas isso tem repercussão nessa discussão que o senhor estava falando do Conselho da Europa, Estrasburgo, né? Porque sistemas diferentes vão ter soluções diferentes para essas questões pré-processuais, né? Sim, o que se estava discutindo lá era a mediação pré-processual para as ações civis, claro. Sim, claro, porque Não. penal não, né? Para penal, não. Ou seja, antes de se poder propor uma ação num tribunal judicial, ter que passar pela mediação. Sim. É isso. Não ficou adotado. Mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não considera que essa exigência ponha em causa o direito de acesso à justiça. Não considera. Não considero. Não considera tal E foi aberta a questão da pode Sim, ser levantada. pode ser, e precisamente por isso é que nós discutimos isso no CEPES. Porque hoje se pensa muito em meios alternativos de solução dos conflitos no Senhor mundo professor. inteiro, né? Ou porque o senhor trata, por exemplo, o artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que trata, né, do acesso à justiça como um direito fundamental. Sim, sim. E quando se trata do direito ao acesso à justiça, essa inclusive foi transposto para a Ordem Jurídica Nacional Portuguesa para a Diretiva 2003, né? De 8 de janeiro, não me lembro o ano, mas pronto, foi transposta. Quando eu faço com que essa regra de direito fundamental, já previsto na União, o direito ao acesso à justiça, e permito que se tenha, por exemplo, a conciliação, não é um alargamento do conceito, porque há um alargamento. O senhor, eu estou estudando sobre isso e falo do acesso à justiça hindu, chinês
africano, brasileiro e o português, e o europeu. Sim. E aí, quando trata do acesso à justiça, se faz uma comparação, você vê assim que tem muitas nuances. Sim. Tem muitas nuances. Então, quando se trata de direito fundamental já previsto na Carta Europeia do Sim. Direito do Homem, não é um alargamento quando você permite, por exemplo, que um privado faça esse acesso à justiça. Qual é o seu entendimento? Sim, não, agradeço. Sim. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como bem referiu, é para os 27. Artigo CEDH, Convenção Europeia dos Direitos Humanos, é para os 46. Artigo 6º, que é aqui isso que eu discuto. Constituição da República, artigo 20º, artigo 20. Todos eles dizem o que é o direito de acesso à justiça. E a questão é esta. Durante 7 anos eu fui juiz dos julgados de paz. O que é os julgados de paz? Os julgados de paz segue o modelo brasileiro dos juizados especiais. A diferença é que no Brasil o juiz do juizado especial é um juiz de carreira, julgado. Aqui, o juiz do julgado de paz, como eu fui, não é de carreira, mas é público. É público porque quem paga é o Ministério da Justiça. Tem concurso público, 1000 pessoas concorreram, fiquei em 7º lugar. Depois a pessoa que ficou em primeiro lugar desistiu e a vida é feita disto. Como desistiu, eu fui juiz coordenador, ainda estava mostrando à minha mulher há dias a foto em que eu estava com o atual presidente do Conselho Europeu, do Costa, do nosso ele era ministro da Justiça na altura, quando me deu posse. Mas pronto, mas a questão é, os julgados de paz são tribunais, porquê? Não são porque a Constituição portuguesa diz. O artigo 209 da Constituição diz quais são as categorias. 209, número 2, 209, inciso 2 da Constituição Portuguesa diz quais são os tribunais, diz as categorias de tribunais, depois podem existir tribunais arbitrais, tribunais marítimos e julgados de paz. Portanto, os tribunais arbitrais, os tribunais marítimos e os julgados de paz são tribunais. A diferença é esta. Enquanto juiz de paz, quem paga é o Ministério da Justiça. Enquanto juiz de paz, eu não posso fazer nada. Só posso ir no banheiro, peço desculpa, estou brincando, mas, ou seja, não posso ter nenhuma outra atividade. Então, para que é que serve? Serve para o Estado ter juízes mais baratos e juízes descartáveis, disposable judges, ou seja, corre mal, não fuck off, vai embora. Não é? Não tem inamovibilidade. Sim, não há E inamovibilidade. não há nenhuma das garantias da magistratura, né? Uma, sim, Uma tem. mas a independência A e a independência. imparcialidade, sim, e por isso não pode fazer mais nada senão ir no banheiro. Ou seja, Nem a tua ciência, doutor. Não sei se pode, né? ou seja, é nesse sentido. Mas agora a questão é pertinente no que eu vou dizer a seguir. Eu agora sou juiz num tribunal arbitral. Num tribunal arbitral, o juiz não é público, é privado. Sim. Quem paga, para mim, é o Simpas. Quem paga para a minha colega que depois virá cá, é a professora Rosário Anjos, é o CAD, que é um tribunal arbitral também. Ou há também tribunais arbitrais do consumo. Eu atualmente sou professor universitário, a professora Rosário Anjos é professora universitária, é advogada e é juiz. Então, vem aí. Então, como é que é? Mas é um juiz privado. Pois é. É um juiz que é pago por uma instituição que não é pública. Não é um juiz togado, não é um juiz público. E então, isso não poderá pôr em causa o direito de acesso à justiça, como muito bem referiu. É muito pertinente essa questão. E então, a resposta é que eu tenho para dar.
Não. Essa discussão de acesso à justiça como direito fundamental, no Brasil isso já tem uma discussão antiga, onde se ponderava várias questões. Até mesmo, por exemplo, uma tese antiga na administração pública, referente ao necessidade prévia do requerimento administrativo. Então, eu tinha um direito a algum serviço público, ou algum benefício público, ou alguma demanda pública, e eu ia direto ao judiciário, sem sequer pedir ao ente público para que ele se manifestasse. Durante anos, o judiciário brasileiro entendeu que isso era legítimo, porque isso era pura manifestação do acesso à justiça como garantia, direito individual, fundamental do cidadão, que eu poderia escolher se eu promovia aquela demanda perante aquele que deveria, então, prestar aquele serviço ou aquele direito, ou se eu ia direto ao judiciário. Isso gerou um super problema no judiciário, porque o nosso sistema de seguridade social no Brasil, ela é muito popular, é muito grande. Ela seria o equivalente ao quinto maior PIB das Américas, em movimentação financeira, tamanho, ele tem 70 milhões de pessoas vinculadas a ela em benefícios ativos, quase 70. Então, depois do tempo se discutiu, tinha muita essa questão no teoria, mas alinhando um pouco com o que o professor fala, a visão pragmática acaba sobrepondo a realidade. O próprio judiciário, o próprio STF, disse não. Para você vir aqui, você vai lá. E com isso, né, 90% dos benefícios são deferidos administrativamente, hoje em 86, 87. Então, você tem 87% de chance de ter seu direito reconhecido lá. Isso é uma discussão. Assim como é uma discussão, por exemplo, as cláusulas arbitrais, em que se era um direito fundamental, se é um direito de garantia individual, se eu poderia abrir mão desse direito, ou se um contrato abriria mão da minha essência como cidadão, como direito fundamental, de eu acesso à justiça. No contrato, né? No contrato, isso. E porque o contrato é sempre prévio, né? Obviamente. Então, o contrato vem antes do que a demanda ou a lide que existe a partir dele. Então, no final das contas, pelo menos no Brasil, até onde eu sei, onde a gente advoga, pelo menos na defesa do Estado brasileiro, a gente não tem nenhuma dúvida de que o acesso à justiça não é impedido por isso. E que, como garantia e direito fundamental, ele também pode ser objeto de alguma limitação ou até mesmo de abrir mão, de eu ser proprietário desse abrir mão desse direito que a Constituição me garante, como garantia institucional. Só me permite para eu contrapor aqui. Aí, se você analisar sobre a vertente, por exemplo, olhando para o sistema jurídico brasileiro, sobre a vertente do direito do consumidor, isso não se aplica, amigo. Porque existe questões, principalmente de empresas litigantes, quanto mais, que, acreditando na morosidade do Poder Judiciário, querem que haja litigância judicial. Sim. Porque ele ganha com o tempo. Aqui, nós temos casos aí dessa empresa 123 milhas. Eles ganham dívida de bilhão, né, 1.000 milhões, que está judicializada e a empresa quer mais que fique mesmo judicializada. Então, quando você tem a pré-visão da conciliação ou do acesso ao tribunal não tradicional, uma justiça não tradicional, isso para o consumidor não chega. Então, eu advogo e defendo a tese de que seja feita uma alteração né, legal para que todas as questões, ainda que de forma introdutória, que tenha sentido questões de direito do consumidor, sejam inicialmente endereçadas para o tribunal não tradicional. Porque as questões, por exemplo, o maior litigante do Brasil é o próprio Brasil, é a União. É o maior litigante. Então, o governante... litigado. Lá cá, Não, mas mas também, INSS, se você olhar Estado. Sim, mas pronto, ela é lenta para pagar e é lenta para receber também. As questões da Fazenda Pública dizem isso. Então, você tem ali o governante ali, se você olhar ainda nas prefeituras, nem falando no sentido amplo da União, o prefeito não tem interesse algum que as ações tenham rapidez e que se tenha outros meios
para compor aquilo. Porque se ele tiver de pagar todas as verbas indenizatórias ou responder tudo que ele tem que receber, possivelmente o caixa dele vai estar comprometido com uma série de questões. Mas isso aí esse paradigma está mudando lá Então, e a gente isso aí se discute, né? Tem impacto orçamentário, mas aí você vai... Eu não sei na União, tá? Não sei na União. No município, mas na União, há muitos anos que a gente inverteu essa lógica há muitos anos. Só para você entender, a gente tem uma lógica, a gente tem mais de 80% em algumas regiões dos processos previdenciários, que é o grande volume contra a administração pública federal, eles são solucionados em acordos judiciais. Então, em primeiro momento, acordos que não há nem contestação. Ela é recebida a petição judicial porque a gente entende que há, de fato, uma falha sistemática, que é legislativa, uma dificuldade de absorção da jurisprudência brasileira dentro da administração e é também tecnológica. Então, 80% dos processos do INSS hoje judicializados, eles têm resolução administrativa por consenso, por acordo. E a gente já está dando um passo a mais. Agora a gente está estabelecendo, já foi inaugurado, vai ser o primeiro piloto, fazer uma propaganda aqui nossa, né? Agora em janeiro, da primeira conciliação extra-processual no âmbito da administração pública federal, feita dentro do âmbito da AGU, antes do processo judiciário. Saindo de uma negativa do INSS, a própria Defensoria Pública vai peticionar dentro da AGU e vai ter um acordo extrajudicial, pré-processual, digamos assim, com a AGU funcionando como um intermediador entre a administração e o contribuinte. Sem homologação do judiciário. Sem homologação do judiciário, com homologação pela própria advocacia geral. E é legal? Isso é uma Ou é uma coisa... Tem uma lei 13.343 de 2015 que concebe à administração pública a possibilidade de fazer acordo. Que a gente já pode fazer isso. A diferença aí é fazer em massa, né? Mas não vai ter etapa obrigatória, né? Deve ser uma faculdade, que é o meio mais ágil de resolver. Então, se a pessoa quiser entrar na justiça, é fenomenal. DPU, Isso sim. Maravilhoso. Professor, deixa eu gravar a sua resposta. Posso? Sim. Eu pedi autorização, gente. Justamente a possibilidade de haver uma arbitragem com questões que têm a ver com a administração pública e com a fazenda pública, a professora Rosário Anjos vai tratar disso, porque ela é juiz-árbitro justamente num tribunal arbitral, ou seja, mas aí o que se passa é o seguinte: se eu tiver um problema com o fisco português, eu tenho duas hipóteses, mas escolha. Ou vou para um tribunal administrativo e fiscal, ou vou para o CAD, que é um tribunal arbitral. Então é assim, se for eu que estou devendo dinheiro ao fisco, ou seja, se eu quiser uma decisão lenta, vou para um tribunal administrativo e fiscal. Se o fisco estiver dizendo que eu estou devendo a ele e eu não estou, então aí eu vou para o tribunal da doutora Rosário Anjos, porque é rápido, é um tribunal arbitral. Portanto, o que acontece não é habitual haver arbitragem quando estão em causa matérias fiscais, que têm a ver com matérias que têm a ver com a soberania do Estado. No fundo se eu devo ao fisco português ou não devo, vai ser decidido por uma colega nossa, que é uma juiz privada. Não está a ser paga pelo Estado português. Já está, temos a arbitragem, mas a questão é o facto de haver tribunais arbitrais ou de haver mediação. Será que isso põe ou não em causa o direito fundamental de acesso à justiça? A resposta do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o artigo 6º fala do direito fundamental de acesso à justiça.
O artigo 20º da Constituição Portuguesa fala no direito de acesso à justiça. Aliás, eu vou só... A epígrafe, portanto, a epígrafe do artigo 20º era acesso ao direito e aos tribunais. Em 1997, houve uma revisão da Constituição Portuguesa e a epígrafe do artigo 20º passou a ser acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva. Ou seja, não é o acesso aos tribunais. O que eu quero dizer, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entende que a arbitragem, a mediação processual obrigatória, não põe em causa o direito de acesso à justiça. Toda a jurisprudência dele é nesse sentido. E eu queria dizer, o artigo 20º, número 4 da Constituição Portuguesa, portanto, a epígrafe é acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva desde a revisão constitucional de 1997, é essa epígrafe. E o número 4 diz que todos têm direito a que uma causa seja decidida dentro de um prazo razoável. Chama-se o princípio do prazo razoável. Eu também quero partilhar que Portugal, nesse domínio, tem sido um país campeão. Eu costumo dizer que Portugal é o Cristiano Ronaldo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Porquê? Porque são centenas de condenações de Portugal por violação justamente do direito à justiça do princípio de nossa Existe algum parâmetro do Por tribunal causa da morosidade. É conhecido. Não, mas assim, mas existe algum parâmetro pelo tribunal? O que seria uma duração razoável? Existe. Ou o que seria... A diretiva diz isso. Sim, o que é prazo razoável? Bom, quem vai decidir isso é o tribunal. Não é, a convenção não diz. Portanto, ou seja, essa é uma tarefa que caberá à jurisprudência pegar nesse conceito indeterminado e colmatar o conceito indeterminado. O que é para nós, juízes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o que é prazo razoável? O que tem acontecido é que os tais tribunais administrativos e fiscais têm ações em que estão lá há 10 anos. Um juiz, se eu sou juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal, juiz pago pelo Estado, se eu estou 5 anos até decidir contra o Estado, está ótimo. Porque não me vão despedir pelo facto de eu não dar razão ao Estado ao fim de 5 anos. O Estado acaba por pagar e isso desmotiva as pessoas a recorrerem ao Tribunal Administrativo e Fiscal. E daí a questão do caso da colega que virá cá falar. O que tem sido entendido é que processos que estão, de facto, 5, 6 anos, é a violação do princípio de prazo razoável. Isso eu posso dizer, por exemplo, no ano de 2023, portanto há cerca de quase 2 anos, Portugal pagou, nesse ano, à volta de 400 mil euros de indemnizações aos portugueses por ter violado, nesse ano, o princípio do prazo razoável. Portanto, ou seja, Portugal é, de facto, um país campeão nessa medida, porque é condenado. E não foi por acaso que a tal revisão constitucional de 1997 alterou e deixou de dar acesso ao direito e aos tribunais. Não, acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva. E o 20º artigo, inciso número 4 da Constituição Portuguesa é extremamente original, porque é exatamente a cópia do artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, em que diz que uma causa deve ser decidida dentro de um prazo razoável. E pelos tribunais portugueses terem de forma sistemática, reiterada, ao longo dos anos, violado esse princípio do prazo razoável, Portugal tem sido glorificado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e tem sido condenado, ano após ano, por violação no âmbito do direito de acesso à justiça, da violação do princípio do prazo razoável. E tem uma outra questão da violação, desculpa, do princípio do prazo razoável e há uma condenação da União Europeia contra Portugal. O juiz da causa que está com o processo não é sancionado? Não. A demora parte dele, não é?
Sim, sim. Ele representa o Estado. Teria que ter uma ação regressiva. Ele está com o processo na mesa. Quem está a encalhar é ele. Eu explico o que é que acontece. Por isso que a responsabilização também deveria recair, porque o Estado acaba perdendo dinheiro para indemnizar essas pessoas. Então, o juiz que está com o processo. Não, o juiz é premiado. Então, se eu explico, vou tentar explicar um pouco. Se eu sou juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal, e se há uma ação que o contribuinte, qualquer um de nós, põe a dizer, o fisco, até vou dar um exemplo. Um colega nosso é advogado, colega meu, e deve ao fisco. E aqui também há no Brasil, muitas vezes ele era nomeado no âmbito do patrocínio oficioso. Portanto, ele é nomeado e para as pessoas carenciadas ou que não têm dinheiro de advogado, e o tribunal paga. Então, o fisco português não faz mais nada. Ele recebe por cada intervenção à volta de 200 euros, e o fisco, você deve ao fisco. Antes do tribunal pagar, vai lá e retém o dinheiro todo. Isso, à face da lei portuguesa, é ilegal, só pode fazer um terço. Então ele propôs uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal que, por acaso, deu-lhe razão. Mas se eu for juiz no Tribunal Administrativo e Fiscal e se lhe der razão ao fim de muitos anos, o Estado vai-me censurar por isso, por eu ter dito que o Estado, que as finanças não tinham razão. Quanto mais tarde eu disser isso, melhor. Do ponto de vista da República Portuguesa, da Fazenda Pública Portuguesa, não é? Agora, se depois Portugal é condenado no Tribunal Europeu por ter violado o princípio de prova razoável, isso é um dano colateral. Mas o juiz, aliás, agora, quando então pergunta, então o juiz nunca pode ser responsabilizado? Pode, mas como? O artigo 22º da Constituição Portuguesa estabelece que quando o Estado viola um direito de um cidadão, esse cidadão tem direito a ser indemnizado. Mas aí ainda era vago. Em 2007 surge a Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, ou seja, quer a administração, quer o legislador, quer o juiz são responsáveis. Mas quando há eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Portugal. Um, 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 um deputado de um partido está na Assembleia da República, portanto, aqui se chama assim o Poder Legislativo, e para qualquer deputado poder ser detido, tem que lhe ser retirada a imunidade. Então, o Presidente da Assembleia da República recebe um pedido de retirada de imunidade e, nesse mesmo momento, o deputado está lá, entra um juiz e detém. Isto aconteceu em 2003. Isto é um caso real. Era um deputado do Partido Socialista, Paulo Pedroso, e foi detido na própria Assembleia. Indiciado por um crime de pedofilia, que é um crime grave. Entretanto, foi imediatamente detido e esteve em prisão preventiva. Quando, portanto, temos uma acusação do Ministério Público, o Ministério Público, o princípio do acusatório significa que a entidade que investiga é uma, a entidade que investiga e acusa é uma, a entidade que julga é outra. Portanto, investigado, acusado. Medida de coação, prisão preventiva. Requer a abertura de instrução. Vai a um Tribunal de Instrução Criminal. O Tribunal de Instrução Criminal diz que não pronuncia.
Portanto, não vai a julgamento. Portanto, temos aqui o Ministério Público acusa, o TIC não pronuncia. Um acusa, o outro não pronuncia, recurso, relação. A relação confirmou a não pronúncia. Portanto, nunca foi a julgamento. Então o cara diz, eu era deputado, fui preso na Assembleia, tive 3 meses em prisão preventiva e nunca fui a julgamento. O que é que ele faz? Artigo 22 da Constituição, a ação de indemnização contra o Estado português. Os portugueses, felizmente vocês não, mas ainda bem, não, e eu paguei. Eu paguei para o cara. Portanto, e agora pergunta-me, e o juiz? Podia ser responsabilizado. Mas que juiz? Qual? O que lhe fixou a prisão preventiva, é claro. Só em circunstâncias excepcionais. E quando há essa responsabilidade, primeiro, quem paga é o Estado. Depois poderá o Estado, em direito de regresso, contra o juiz. Mas, cara, o juiz não foi responsabilizado. Porquê? Eu disse, a prova era no sentido dele estar relacionado com os crimes de pedofilia e eu estabeleci medida de coação. A prova que o Ministério Público me apresentou. E, portanto, medida de coação, perigo de fuga, etc. Depois, o outro juiz, porque parece que tinha acontecido. Parece que o que aconteceu foi o seguinte. Ele estava, de facto, ligado à pedofilia, foi detido, teve 3 meses, saiu. Quando foi para o TIC, o Tribunal de Instrução Criminal, um dos meios de prova era um dos moços dizia que ele tinha uma marca na coxa. E ele fez uma operação, retirou essa marca, o sinal que tinha na coxa e disse, onde é que está a marca? Meu Deus! Se safou por causa da cirurgia. Isto é o que aconteceu. Isto é real. E o juiz, eu sou juiz de instrução criminal. Alguém vem-me dizer, o arguido tem uma marca na coxa. E eu disse, onde é que está? Não existe. O que é que eu vou pronunciar ele? Eu durmo bem à noite. Não me cabe a mim irem perguntar às clínicas estéticas se lhe foram retirar à coxa a marca. Oficiar todas as clínicas. Mas, sim. Fora do Portugal, cirurgia, vai fazer lá na Grécia. Exatamente, vai fazer noutro sítio. Todo mundo vai para a Turquia. Troquei. Mas, portanto, sim, os juízes podem ser responsabilizados, nunca respondem perante as partes. E isso é o princípio da irresponsabilidade dos juízes, independência, imparcialidade e responsabilidade. Quem responde perante a parte é o Estado. Agora, se houve um erro grosseiro, cá está, se o primeiro juiz que estabeleceu a prisão preventiva tinha obrigação de avaliar a prova que o Ministério Público trouxe, e se por hipótese a prova tivesse sido obtida através de, vamos imaginar, tortura. Vamos imaginar um preso, alguém que é preso, que é detido, é torturado, tem uma confissão sobre tortura. E vem ao juiz que lhe fixa a medida de coação, eu sou juiz, não quero saber disso e fixo-lhe prisão preventiva. Mais tarde, tudo é invalidado, nem sequer esse arguido vai a julgamento e esse arguido vai sobre mim, quer dizer, erro grosseiro, quer indemnização, artigo 22 da Constituição, lei 2007, e aí o Estado português indemniza e depois o juiz, como é que é? Aí o Conselho Superior da Magistratura diz, agora vamos dar um prémio para você. Tem aqui uma cenoura. Não é? Agora, nesse caso, doutor, acha que o António Costa, nas mesmas circunstâncias, tem alguma legitimidade para intentar uma ação contra o Estado português? Bom, ele se deu bem que foi para a União Europeia, né? Mas, pelo menos quando o carro sim, pelo menos caiu para cima. Mas sim, caiu para cima. Mas embora caiu para baixo para Portugal, né? Custou-lhe o cargo. O doutor António Costa, nunca, quando tudo começou, eu disse logo, ele nunca vai ser constituído arguido. Ele nunca foi arguido. Que absurdo. Lá, botaram o cara na lama e a coisa... Se eu sou primeiro-ministro e se me rodeio de corruptos, peço desculpa, mas isso é o habitual.
Ele disse uma vez na televisão: um primeiro-ministro não tem amigos. E disse a verdade. É natural que tivesse rodeado de pessoas corruptas, mas eu não conheço muito bem, ele deu-me posse, mas sei que ele é um político de carreira profissional. Ele vai fazer os seus 20.000 euros por mês ou 30.000, mas através de um cargo público, nunca através de corrupção. Cada um tem a sua especialidade. Um outro primeiro-ministro, tão conhecido, da minha ponto de vista, mais conhecido que o fundador da nacionalidade portuguesa, não Afonso Henriques, que foi o fundador, esse era o maior corrupto de toda a história de Portugal. Provavelmente teremos que juntar todos os presidentes da República Federativa do Brasil para o grau de corrupção ser igual à do primeiro-ministro José Sócrates. Sócrates. Mas esse é um especialista na corrupção. Mas isso, o outro não acredito. O Costa não. Quando eu vi isso, digo, não, ele vai ser presidente do Conselho. E ele agradeceu. Porque teve uma oportunidade para sair. E é agradável subir de salário de 7.000 euros, 8.000 euros para 25.000. Agradável. É justo salário de tudo, tá? De tudo. Portanto, é isso. Não, nunca será, nunca foi arguído e nunca será. E nunca haverá nada contra ele. Porque ele não cai nessa esparrela. Ele é um profissional. É um político profissional de carreira. Ele quer aos 30.000, 40.000 euros por mês, mas um cargo público. Portanto, nunca. Os outros não, querem isso por semana, que é para comprarem botas texanas, custam 10.000 euros e coisas que só vêm à cabeça, essas coisas. E o ego também tem a ver com o ego de uma pessoa. Se alguém é um profissional, ou se não é. Essa é a minha opinião. Mas eu estou aqui. Algumas questões mais? O professor já está com o horário dele. Não, já. Eu estou aqui ao dispor. A gente ficaria aqui até. Eu não me recordo se a fixação dos danos pela negligência do Estado português no acesso à justiça já está pré-determinado na União, no Tribunal, no CEDH, no Tribunal Europeu de Direitos do Homem. Já há uma pré-fixação, senhor professor? Por exemplo, eu sei que há condições mínimas para que a ação seja aceita. Por exemplo, a parte não pode ela protelar o andamento da ação, deixar de apresentar um documento, não cumprir os prazos processuais e depois falar, o Estado português foi lento. Aí, mas ele demorou 3 anos para juntar uma certidão, um documento qualquer, e depois vai ele alegar que o Estado foi lento. Há essa prefixação, seu professor? Pois, olha, para ser sincero, eu não sei muito. O que sei é, para qualquer ação poder ir para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, tem que esgotar os meios internos, todas as vias jurisdicionais internas. Inclusive, se a questão for para o Constitucional, só depois do Tribunal Constitucional se pronunciar é que poderá ir para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Depois, todo o processo é avaliado, no sentido de saber se, de facto, o que é que esteve em causa para ter sido violado o princípio do prazo razoável. E depois, então, é fixada uma indemnização que depois caberá ao Estado português pagar ao queixoso. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem neste caso, Portugal é muito conhecido pela violação do princípio do prazo razoável. Mas serve também, estava-me a lembrar, o Reino Unido faz parte do Conselho da Europa. Havia um terrorista que estava detido no Reino Unido. E a questão que várias vezes se colocou, portanto, portanto, o Reino Unido iria extraditá-lo para a Jordânia. Ele era jordano. Ele propôs várias ações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para quê? Para impedir a extradição, com base em que se fosse para a Jordânia, iria ser torturado. E, portanto, o Reino Unido teve dificuldades, de facto, em extraditá-lo, com base nisso. Agora,
No âmbito do direito internacional, o que se passa é o seguinte: temos os Estados que cumprem e os que não cumprem. Portugal tem que cumprir. É um país que tem que ser bem comportado. Não. É a mesma coisa quando Portugal esteve sob dependente da Troika em 2011, do FMI, da Comissão Europeia e do Banco Mundial. Quer dizer, havia grupos políticos que diziam: Portugal não deve pagar a dívida. Quando um grupo político diz isso, é evidente que se esse grupo político estivesse próximo do poder, seria o grupo político mais subserviente do memorando de entendimento com a Troika, só para explicar, que foi em 2011 e eu fui para a Lusófona por causa disso. Porque como eu era servidor do Estado, primeiro no Conselho Penitenciário, depois como juiz de paz, eles não me liberavam. Eu tinha um casamento não sujeito a divórcio. Um casamento perpétuo, mas era inconstitucional. Então eu invoquei perante o senhor Sócrates, o engenheiro, não lhe dei dinheiro nenhum para isso, não ele aceitaria. Mas invoquei que haveria uma poupança do erário público se me liberassem para eu poder dar aulas. Portugal estava sob intervencionado. Estava intervencionado pela tal troika, os três. Agora, o memorando de entendimento, do ponto de vista técnico-jurídico, é soft law. Mas, na prática, vincula mais do que sendo até mesmo hard law. Portugal é um país que precisa. O dia que Portugal dissesse: nós não pagamos, significava que, para se financiar nos mercados, em vez de 6%, os mercados davam quer dinheiro, se ainda pagam-nos 16, 17, 18% para nós darmos dinheiro para vocês. São países como nós, temos que ser subservientes relativamente a falar da independência. Portugal é um país independente? Não, claro que não. Portugal não é a maior potência da América do Sul, como é a República Federativa do Brasil, que tem tudo, tem energia nuclear, tem petróleo, tem tudo. O Brasil é uma potência, é a maior potência da América Latina. E para nós, benefício dos portugueses, fala a mesma língua. Portanto, só temos que prestar homenagem. Portugal não é nada. Não é sequer independente. Depende do que Bruxelas disser. E, portanto, se Estrasburgo disser paga, paga logo. E não só paga, como até altera, e na revisão constitucional de 97, altera em artigo 20º da Constituição. Não é acesso ao direito e aos tribunais, é acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva. Ou seja, os juízes têm que fazer, têm que decidir em prazo razoável, senão levam nas orelhas. E é o que tem acontecido. Portanto, há países. Alguém me dizia, só que me permitem, a propósito da Groenlândia, agora o Trump querer anexar a Groenlândia. E alguém disse: mas isso é uma violação do direito internacional. E se ele quisesse anexar os Açores? E eu disse: o quê? Se quisesse anexar os Açores, Portugal só agradecia. Base militar lá, né? Não, sabe uma coisa que eu descobri agora, professor? Quando eu estive na Itália conversando com os professores da Sapienza, a gente não tem noção. Tem quase 120 bases militares dos Estados Unidos na Itália, e essas bases é considerado território americano. E detalhe, muitas dessas bases com depósito de material nuclear. Na Itália, Vânia? Sim, sim. Nossa. Não, e eu descobri o seguinte: a Itália, derrotada, né, na Segunda Guerra, ficou serviçal dos Estados Unidos, de joelhos, assim como, da mesma maneira que estão na Itália, eles ainda têm na Alemanha e no Japão. Né? Ainda hoje, os derrotados de guerra são 120 bases militares, professor, é muita coisa. E em muitos lugares, com a municipalidade brigando loucamente, mas coitados, né? Que chance eles têm diante de um poder tão grande. Mas em Turim, por exemplo, por baixo, tudo com... não é material nuclear, gente. São
os foguetes nucleares vão apontados para a Rússia, mas por baixo são subterrâneos. A Itália está toda, é um campo... Subterrâneos, Vânia, se acionada, vai ter. Não, acionado... Vai estourar tudo ali também, não só a tudo, Rússia. sim, não, estoura Estoura tudo também. para poder sair. Para poder sair. Caramba, gente. É desesperador o Essa quadro da Itália. soberania está ameaçada. As pessoas não têm Não tinha ideia ideia do disso. quanto a Itália está de joelhos aos Nem Estados italiano Unidos. sabe disso. Acabou de ser distribuído várias cartas. Não sabe, Sobre mas olha, as bombas acredita no que eu estou atômicas. falando, a Lúcia sabe, eu tenho Claro. contatos estreitos com gente, né, que convive muito com o alto poder italiano, ali a galera que assessora o Palácio Quirinale e tal. A coisa é Não é da gravíssima. OTAN, não, né? Da OTAN. Da OTAN. Da OTAN, OTAN, E os militares que estão lá, eles estão com autorização da OTAN, a carteirinha dele. da Eu tenho uma OTAN. amiga que é Tanto que do exército americano, É. ela tem a carteirinha da OTAN. da OTAN, Não é tanto dos que Estados no norte da Itália, numa daquelas cidades de esqui e tal, tinha um teleférico, um bondinho, né, para turismo, avião americano, né, em teste, pessoal, né, lotado lá, passou baixo, carregou, o bom bateu, um acidente aéreo, morreram mais de 20 pessoas, nada aconteceu. Tudo Os abafado. Estados Unidos abafou tudo, tiraram os caras até italianos, sumiram com tudo. Ou seja, os americanos fazem o que querem na Itália. É simples assim. Melhor os americanos que os Com a Itália chineses. não, com a Europa. O problema é quando foram os chineses, esse é o problema. Quando chegar os chineses aqui, já tá entrando nos carros aí, BID. Cuidado. Mas sabe que é bom a China. Mas é bom a China e É, a esses Rússia. outros. Mas sabe para quê? Se não tem esses caras, menino, o negócio fica pior ainda, cara. O mundo está vivendo uma nova Guerra Fria. Né? E, na verdade, o que segura um lado e outro é dizer, olha, nós podemos apertar o botão. Que era assim que era a lógica antiga, né, professor? Pois, da Guerra Fria. Pois. Um professor do MIT, o Noam Chomsky, disse a sociedade internacional permanece como sempre foi. A lei da força para os fortes, o Estado de Direito para os fracos. Quem se submete ao direito são os fracos, os outros. É assim. Faz o que querem. Muito bem, gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Quero agradecer ao professor Paulo de Brito pelo grande área. Eu mandei no grupo do WhatsApp o artigo, professor. Só para lembrar, nós vamos ter o jantar agora às 8 da noite, lá no Taberna Real do Fábio. 14 pessoas confirmadas. Eu pretendo defender agora. Esse é o número aí. Nós vamos ter problema com o Se for, não for, né? Vou mandar o Pix ali no grupo ali. Mas aqui 8 horas, a partir das 8, porque o Fábio é decorrer do jantar, né? Eu vou chegar lá 8h30 e a aula acaba 8 horas. Ótimo. Mas o restaurante abre 8. Muito obrigado. Você chegar lá Obrigado. 10, Muito bom. 15. Muito Mas obrigado. vai ser um momento específico do show ou ele vai rolando? Nós tentamos para jantar. Eles têm 1 hora do jantar que os fadistas entram, Aí canta, aí canta um pouco, de né? repente o garçom canta também. Eu passo o microfone para você e cantar, então. Mas é um cantinho do restaurante que eles ficam assim, cantando e tocando a viola. É bem interessante. Viola, bandolim, né? Esse é o. Tá. Ele tá muito Vamos tirar uma fotinha? Quem pode tirar para nós? Vamos aproveitar, gente. Estamos bonitos. Peraí, isso aí, quem tá. Minha equipe hoje tá menor. Cadê o Caio? Tá lá fora? Uma foto desse canto aqui. Sim. Sim. O Caio não tá aqui? Saiu. Vamos ficar uma parte lá, uma parte aqui. 25 minutos. Ficou sobrecarregado. Ficou sobrecarregado. Vamos lá, gente?
Minuto. Lá tá uma olhadinha. Toma uma foto rapidinho aí para ir para cá. Tira uma selfie para você mandar para tua mãe. Né? Ninguém tem Instagram, está trabalhando. Olha. A mãe vai dizer, está estudando. Pode casar com frio. Casaquinho de frio, né? Casar com cara vai Quando apareceu os fotos. Muito bem. Tem que dizer muito uma coisa que eu pensei no site. Só para colocar aqui para ver coisa. Ele me manda, Fábio. Mais Mas é só frio, foi um casaco. Não, lógico. Professor Paulo, obrigado. Nada. De qualquer forma, estamos por ali. Pode pronunciar a resposta mais boa. Eu pedi a primeira sexta-feira de abril. Eu acho que é feito, às vezes. É a primeira sexta. Você vai estar vegetariano, mas vai confirmar que eu vou estar nós falamos em português, mas assim, quando tiver um polaco, enfim, o senhor pode monitorar. Mas o interessante é que obrigado. Obrigado pela aula. Um beijo na sua esposa. Amanhã? Olha, a Itália. A Mariana, né? Fala com a Giovana. A Mariana, ela trabalhou na Itália. E Mariana? Está trabalhando no editorial do Brasil. Faz uns 6 anos. Mas ela só fica na parte dos livros. Ela trabalha em Bolonha, fazendo mestrado. Ela disse que tem um passe que vale por 3 ou 5 dias que você pode escolher o preço. Você ainda pode toda a notas da Itália por um preço de 60 euros, 50 euros, e anda de tudo. O problema são os horários, ali são terríveis. Os horários, Vocês pegaram um voo de muito cedo, eu já não estaria assim. Você lembra? Ah, ela. Não, ela não. Vida é coisa não. De cedo, não, cedo. Não estava com voo cedo. Então tem trem? Se está com horário bom, tem trem. Muito, professor. É bom. Tem. O trem da Itália é bom. O que é ruim é que vocês nunca tem trem na hora, né? Você perde meia hora, esperar 40 minutos, não sei o quê, o carro sempre vai embora. Sim. Mas assim, se alguém de volta que fosse com vocês tivesse um cartão bom, eu paguei 100 euros 8 dias. 8 dias. Sim. Legal, né? Mas o problema O problema é ter esse cartão de crédito. Você tem que ter isso. crédito do Brasil, acho. Tem que roteiro. Não, pode ser. Só que tem que agendar o limite. Tem uma empresa que fica sem condição, porque elas fazem cartão de crédito. É rápido, sai rapidinho e aprova para todo mundo. Só que tem que ter um cartão de crédito que aguenta pelo menos 1.500 euros. E tem que ter um cartão de crédito com alto relevo. Se for aqueles mistos, eles não aceitam. Sério? É difícil demais, professor. Porque eles
Como o cartão, eles não aceitam o cartão? Tem RIF, não tem tudo. Pede para aprovar para você. Eles dão um tablet de presente, um monte de coisa. Cuidado com o contrato, sabe? Eu tô dizendo. Não, Sabe o advogado. é normal. Cartão de crédito autorizado. Tem do Benfica. É no fato que você Não, é que o carro. Sim. Tá? Ah, Se tá. liberar, se liberar, já tem. A não ser que você não tenha. Graças a Deus. Tchau, tchau. Eu vou descer também. Rapaz, eu quero ter tanta coisa para atualizar no Lattes. Tem que reservar um tempo, eu vou reservar um tempo para atualizar no Lattes. Vai. Mas é para botar, a gente estava deixando. Não, eu, por exemplo, Mas não vou levar. olha só, eu estou fazendo outras coisas, porque quando eu voltar para o Brasil, eu Vai tenho ter que coisa tirar, dessa, né? não, eu tenho que tirar um dia inteiro só para fazer eventos. Eu estou falando das outras coisas, bancas, orientações. Né, Vânia? É. Daquela, de uma tese doutoral, quer dizer, né? A tese de doutor, né? A A monografia. É, a tese doutoral de monografia. Vânia, eu te mandei a arte, mas aí você fala. Não, eu vou mandar agora para você. Dá a tese para Eu vou mandar agora. Não, lógico. Porque tem convênio com a Ampeste. A Ampeste tem convênio, a associação. Não, e aqui, eu tô falando a boca para fora. Eu mando. Depois só você. Não, sabe por quê? Na Lumen eu mando, porque o João criou comigo. Você conhece o João? Criou comigo, morava ali no Antônio. Mas a Ampeste convênio com a Lumen. Então eu já fui com o diretor da Ampeste e falei com um rapaz chamado Murilo. Sabe a Tainá? Você conhece a Tainá? A Tainá coordena o LIA com a Você Laura. quer fazer quer dar aula na escola de extensão? Na FIVERJ ou na escola? Na FIVERJ, são duas? Mas agora é diferente. Tô indo pra lá. Coisa grave. Sempre tive sonho de uma ONG, né? Mas não acho